Vamos ver nesse vídeo o desenvolvimento de uma interface em console, modo texto, para o simulador de circuitos digitais. Vocês têm disponível no CIGA um programa principal que oferece uma interface em modo console com as opções disponíveis para digitar um circuito, salvar em arquivo, ler de arquivo, imprimir em tela e simular o circuito para todas as entradas, gerando a tabela verdade. Vamos ver em funcionamento. A gente tem a tela principal, o menu. Vamos começar, por exemplo, lendo um circuito de arquivo, opção 3. Eu posso imprimir o circuito. Eu posso simular o circuito para todas as entradas, opção 5. Aqui está a tabela verdade para este circuito, onde a gente tem que, por exemplo, para uma entrada false, false, as saídas são true e true. O programa principal é simples. São impressas as opções disponíveis. Pede-se que o usuário digite o inteiro correspondente a uma dessas opções, testa se foi realmente digitado inteiro, se ele está entre 0 e 5. Se for verdade, vai chamar a opção correspondente. Por exemplo, se o usuário escolher a opção 5, vai ser chamada a função gerar tabela, que está implementada aqui neste mesmo arquivo. A função gerar tabela ela implementa este algoritmo aqui, que está lá na especificação. Eu tenho um vetor de booleano dos 3 estados, que são as entradas do circuito, denominadas em circ. Este vetor de booleano dos 3 estados, a dimensão deles é igual ao número de entradas do circuito, e todos os elementos desse vetor são inicializados com valor inicial undef. E em seguida, eu vou tentar incrementar a última. Só que se a última já for true, eu passo ela para undef e incremento a anterior. Cada vez que eu simulo, usando a função simular da classe circuito, eu exibo todas as entradas, exibo todas as saídas e depois de feito isso, incremento o vetor de entradas. Se o usuário escolher a opção 1 para digitar um circuito via teclado, então vai ser chamada essa função auxiliar digitar circuito, que está declarada aqui no próprio arquivo main.cpp. A função digitar circuito recebe como parâmetro o circuito C passado por referência, que vai ser alterado em função daquilo que for digitado pelo usuário. Eu começo pedindo que o usuário digite o número de entradas, saídas e portas desejado e chamo a função resize com esses parâmetros dentro de um try. A função resize, caso os parâmetros sejam incompatíveis, vai gerar uma exceção, eu imprimo a mensagem de erro, faço tudo ser zero e repito isso enquanto todos os parâmetros não forem maiores que zeros. Depois eu vou ler porta a porta. De acordo com o número de portas que foi digitado pelo usuário, imprimo algumas mensagens de ajuda ao usuário, que vai digitar o tipo. Se o tipo for NT, o número de entradas da porta é automaticamente 1, senão eu peço para o usuário digitar. E com essas informações digitadas eu chamo a função setPort, que vai gerar a exceção caso eles sejam incompatíveis. E fico fazendo isso até que seja digitado um dado correto para todas as portas que estão abrangidas dentro do for. Depois vou fazer a mesma coisa com a conectividade das portas, utilizando a função setIdImport, que também gera exceção, e as conectividades das saídas, utilizando a função setIdOutputCirc. Esta função, se vocês olharem bem, compararem, ela é parecida com a função ler da classe circuito. A diferença é que lá a origem dos dados é um arquivo, aqui são digitados via teclado. As demais opções do menu apenas chamam funções existentes na classe circuito. Se, por exemplo, as opções forem 2 ou 3, salvar ou ler, o que a gente vai fazer é primeiro pedir para o usuário digitar o nome do arquivo. Se a opção for 3, eu chamo c.ler. Caso contrário, eu chamo c.salvar dentro de um try, porque essas funções podem gerar exceção. A opção 4 imprime o circuito C usando a sobrecarga do operator menor.